Olá, moçada. Quase para terminar a semana, tem essa outra aula aqui sobre espaço ocupado. O nome é bem bonitinho, espaço ocupado, né? Mais bonitinho ainda é essa síntese que eu fiz aqui. Veja que aqui você tem umas atribuições em relação ao espaço ocupado, como o espaço em si, sua variação, suas causas, suas propriedades. Vou mudar a coisinha, ó. Suas propriedades, seus fluxos, tá? E aqui você tem uma correlação com representações de grandezas físicas que a gente está vendo desde o início da semana. Espaço linear, dimensão, área, dimensão ao quadrado, volume, dimensão ao cubo, a densidade, densidade a gente já viu, mas coloca aqui, é igual a massa sobre o volume. Só que é importante, vou pegar na prova. Velocidade, variação do deslocamento do espaço no tempo, né, do objeto no tempo, aceleração, variação na velocidade no tempo também, força, trabalho e energia, vou deixar para semana que vem, tá? E pressão. A gente vai embarcar agora mais em relação a força e pressão. E em propriedades que incidem diretamente sobre atribuições biológicas. Primeiras propriedades que são do espaço ocupado com água, tensão superficial, capilaridade e viscosidade, e depois algo relacionado a fluxos, sendo difusão de solutos e osmose de solventes, ok? A gente acabou de ver aquela relação de pressão, vou mudar de cor, ficar chique, em que a gente atribuiu o gás ideal, chamada equação de estado, e esta é a equação também que eu pretendo cobrar em prova, tá, ok? Que é uma relação universal para gás ideal. Ela pode ser trabalhada de maneira a ser convertida a anotações para gases reais. É chamada equação de Van der Waals, na qual esses parâmetros aqui, A e B, são parâmetros obtidos experimentalmente. Tá, ok? E V não é propriamente um volume, mas é uma relação de volume, que é volume ocupado por mol. Vamos deixar essa daqui um pouco de lado, que é um pouco mais cabeludinho. Tá bom? Essa aqui, na realidade, é aquela cena mais importante. E uma noção de pressão parcial, que no livro está colocado ali com o ar, contendo pressões parciais de nitrogênio, oxigênio, por exemplo, e que você pode retirar simplesmente dessa equação de gases ideais aqui, a partir das frações usando essa equação, onde, por exemplo, M1 pode ser os mols de oxigênio, de 2 os mols de dióxido de carbono. Lembrar que é mols, tá? Não é moles. Moles outra coisa. Isso nos leva, então, a um trabalho relacionado à pressão, aos conceitos de pressão. Esse conceito é bem interessante, pressão, porque envolve uma relação de força. Pressão nada mais é do que força sobre área, P igual a F sobre A, e assim como a gente trabalhou com a pressão na CMTP, né, a gente trabalhou comum na TM, a gente usou esse valor aqui, ó, 1,03 vezes 10 a quinta Pascal, que é do Sistema Internacional de Unidades. Você tem algumas conversões, como por exemplo, o famoso Torricelli, né? Da pressão não nos interessa tanto em biologia, mas interessa muito a pressão hidrostática, porque essa aqui vai definir umas coisas bacanas, tá certo? Então veja, se você tem que força é igual a massa vezes a aceleração, isso está no capítulo que fala ali sobre essas grandezas que a gente está trabalhando aqui, desculpe. Okay? A força de um fluido, que está a equaçãozinha, né? Ela vai representar a massa do fluido vezes a aceleração, que no caso é a aceleração da gravidade. Então a pressão hidrostática vai se referir a essa equação aqui, de massa de fluido vezes gravidade. Vamos tentar colocar isso daqui de uma maneira quantitativa, tá, ok? Ou de uma maneira, espero, não tão complicadinha. Veja, se você tem que força igual a massa, vamos colocar aqui a massa do fluido vezes a gravidade, massa do fluido vezes a gravidade, o que é massa, cara? Se você tem uma relação que densidade com a massa sobre o volume, então a massa vai ser a densidade vezes o volume. Se eu jogar nessa equação aqui, você vai ter que a força vai ser nada mais do que densidade vezes o volume, que a gente já acabou de ver, vezes a gravidade. Você vai lá no livro e você vai ver o seguinte, o volume de quê? Se a coisa se tratar, por exemplo, de um vaso sanguíneo,
você vai ter uma altura aqui, H, e você vai ter uma área aqui, A. Se for, por exemplo, um cilíndrico, essa área vai ser PR2, que é uma relação de raio. Vamos esquecer isso por hora. O que importa é que você tem o produto da área vezes a altura como sendo volume. Ora, pois bem, ora, pois. Então, força vai ser igual a densidade vezes área vezes altura vezes gravidade. E é exatamente essa equação que você vai lá no livro e que está destrinchada dessa maneira. Ok? Muito bem. Agora veja só, se pressão vai ser igual a força sobre área, veja que a gente está pegando isso daquela ideia que força é igual a pressão sobre área. Né? Força, a gente vai ter pressão, acho que é isso que só me enrola. Se você tem que pressão é igual a força sobre área, ora, então a pressão hidrostática, vou colocar com pH aqui, nada mais vai ser do que a densidade, ok? Vezes a área vezes H que a gente acabou de fazer, vezes a gravidade, só que isso tudo sobre a área, né? Veja que força é essa força aqui e ela é colocada aqui no numerador, vezes a área. O famoso corta-corta. No final você vai ter que a pressão hidrostática nada mais vai ser do que a densidade vezes a altura vezes a gravidade. Você vai lá no livro, você vai ver que essa equação está lá. Só não está deixada desse jeito bonitinho. Ok?